Então, eu falei com a Daniela de manhã, mandei até uma mensagem, ela me mandou uma mensagem, eu respondi. Dois avisos, né? Eu coloquei lá enviei para o e-mail de vocês e coloquei também na seção 3.4, aquela atividade de 1.500 pontos para a gente matar logo essa pendência que nós temos. Então, vocês têm aí uma semana para me enviar, não tem problema nenhum. Tem lá o e-mail, tá? Que eu disponibilizei. E o outro aviso é com relação à nossa avaliação, que vai ser em 10/6, né? Véspera do feriado aqui, mas em época de confinamento, quarentena, ninguém nem pode pensar em feriado. Então, 10/6 nós faremos nossa avaliação. Mais para frente, eu vou dizer os tópicos que eu vou cobrar, provavelmente vai ser os tópicos da, das aulas vindouras, uma parte dessa e principalmente de duas aulas que nós vamos ter, que nós vamos tratar mais da Constituição brasileira, o perfil dela, o ambiente sócio, histórico e político que ela surgiu. Então, é bem mais interessante para nós cobrarmos na avaliação, até porque vai ser objeto do estudo de vocês em direito constitucional, né? Porque essa disciplina ela é uma espécie de pré-requisito para direito constitucional. Aqui a gente chama teoria geral da Constituição, que é a primeira, né? Depois você tem direito constitucional. Dependendo das faculdades, você tem até 3 disciplinas de direito constitucional. Você pega ali a Constituição toda ali, faz uma dissecação dela, né? Do artigo 1 até o 250. E aí nós vamos provavelmente cobrar, né? Provavelmente não, cobrar com certeza essa parte mais da Constituição, tá? Então, para quem está entrando agora na Certo. Tem sala, gente querendo entrar aí. Precisa que o senhor tá, adicione. tranquilo. Para quem está entrando agora na sala, nossa avaliação vai ser dia 10, tá? E tem uma atividade lá no e-mail e na seção 3.4 do AVA de vocês. Tranquilo? Então vamos lá. Tranquilo. Tranquilo, vamos lá, nossa aula de hoje. Bem, essa aula aí, ela está no 3.4, né, fala os grandes sistemas jurídicos contemporâneos. Parte deles nós já vimos até com comentários nas outras aulas, porque os assuntos são articulados, né? Um depende do outro, você faz um flashback e um flash forward nesses assuntos aí. Então, quando a gente vai falar de sistema jurídico contemporâneo, o livro de vocês ele traz aí uma abordagem a partir do direito canônico, que bebe na fonte do direito romano. Depois vai falar daqueles dois grandes ramos do direito, que é a common law, que a gente já falou aqui, vamos falar hoje novamente, e a civil law, que é o que é mais utilizado aqui no Brasil. Então, quando a gente vai falar em direito canônico, cânon, como o nome está dizendo aí no segundo parágrafo, é regra, tá? Então, como é que o direito canônico ele foi apropriado pela Igreja a ponto de virar um código de leis que serviu de base também para a própria consolidação do direito no Ocidente. Então, a Igreja, como todos vocês sabem quando vocês estudaram no ensino médio, ela foi, durante a Idade Média, a maior instituição do Ocidente. Como assim? A partir da queda do Império Romano do Ocidente, que foi no ano de 476 depois de Cristo, até 1453, que é a tomada de Constantinopla pelos turcos, esse intervalo nós chamamos de Idade Média. É uma divisão arbitrária, foi criada aí por um historiador alemão chamado Christoph Keller, mas que nós utilizamos largamente. Então, são quase 1000 anos. E aí, o que isso importa para a nossa disciplina? Com a queda do Império Romano, todo aquele feixe de leis que a gente comentou aqui,
o costume, a lei, os éditos dos pretores, os éditos dos imperadores, o édito perpétuo, as magistraturas, a jurisprudência senatorial, que a gente chamava de senatos consultos, tudo isso foi aproveitado pela igreja, juntou com o que ela tinha como ideal de justiça, claro que baseado no direito divino, e ela montou o seu código canônico. É o direito canônico. Bem, para alguns historiadores do direito, esse código canônico ele serviu de base para o direito civil. Para alguns. Por que para alguns? Esses mais vinculados à própria igreja, aqueles historiadores do direito que têm um perfil mais religioso, então eles procuraram atribuir a esse direito canônico, ao direito da Igreja Católica, uma importância assim crucial, fundamental para o direito civil do Ocidente e particularmente para o nosso. Então, lá na frente, no segundo slide ou no terceiro, vai haver uma discordância, né? Porque há uma controvérsia quanto a isso. Porque, na verdade, o direito romano ele já estava pronto quando a igreja apropriou-se dele. Mas, claro que não vamos olvidar, esquecer o papel, a importância da igreja, porque, na verdade, houve uma certa competência em reunir também parte desses códigos, vamos dizer assim, que já vinham lá do Império Romano, e em fechá-los, né, no que a gente chamou aí de direito canônico. Vocês se lembram que a gente comentou aqui do Corpus Iuris Civilis de Justiniano, do Império Romano do Oriente, então as leis de Justiniano, elas eram bem avançadas para a época, a igreja também apropriou-se dele. E do final do Império Romano, que foi no ano de 476, toda aquela estrutura jurídica montada lá, a igreja pegou. E aí enfeixou e virou o famoso direito canônico. E aí, quais são as principais características desse direito canônico? As principais características é porque ele vai fixar assim, 3 pilares para construir esse código. O primeiro é a fonte inspirada no direito divino, o ius divino, que a gente chama, né? Ius no sentido de justiça, tá? Extraído das normas contidas na Bíblia. Nós já vimos isso lá atrás, quando a gente estudou o direito hebraico, né? Que a lei mosaica do Moisés, ela tinha fundamentação no livro sagrado dos Hebreus. Aqui também no Código Canônico, o direito divino, o ius divino, vai ser extraído da Bíblia. E o que é esse direito divino? Bom, aqueles pilares da igreja, a Igreja Católica, durante a Idade Média, ela teve 2 estudiosos, 2 filósofos que são tidos e havidos como filósofos oficiais da igreja. Um foi o Santo Agostinho, tá? Santo Agostinho, ele é da uma corrente filosófica que a gente chama de patrística, e essa corrente filosófica, ela emitiu pareceres tanto sobre a filosofia como a vida em sociedade. Você deveria abdicar de prazeres terrenos, dos prazeres da carne, de vários tipos de prazeres e seguir uma orientação do divino. Chama-se filosofia patrística porque era praticada nas abadias, nos conventos, nas igrejas, enfim. Então ele emitia também seus pareceres sobre o direito. E esse direito deveria ser o direito divino. Alguns críticos falam que nessa época aí como é que funcionava o direito. Então você cometia um crime e aí a igreja, que tinha muito poder, ela dizia assim: olha, eu vou colocar uma vela incandescente na sua mão. Se culpado você não for, sua mão não vai queimar, né? Isso no caso do direito penal. Então era bem punitivo. Outro tipo de punição era pegar o cidadão, o indivíduo, e jogar num rio com a correnteza forte. Se ele conseguisse sobreviver, ele era inocente. Mas isso não há, assim, demonstrações cabais escritas, são
podemos até chamar assim de lendas urbanas, porque não há nada escrito nessa época, mas sabe-se que o direito divino ele tinha realmente essa orientação baseada nos credos católicos. Bem, o segundo pilar, ele vem das determinações dos papas e dos concílios. Olha, o Concílio de Nicéia, não sei se vocês lembram disso lá do ensino médio, ele instituiu a Igreja Católica, foi ele que instituiu. Ele ocorreu no ano de 325 da nossa era cristã, e o próprio Constantino, aquele imperador romano, ele foi um dos patrocinadores desse Concílio de Nicéia. Ali, a lei canônica, nessa lei da igreja que eu me referi, ela vai ser promulgada. Dentre outras coisas, eles instituíram aquele regramento para a nomeação dos papas, aquela coisa toda. Do ponto de vista histórico, ele é bastante questionado, porque os historiadores perguntam assim: se ele foi realizado em 325 e 325 anos atrás, como é que o primeiro Papa, como é que São Pedro, que foi o primeiro Papa, surgiu? Mas, enfim, isso aí é preocupação de historiador. Enfim, aí esse concílio de Nicéia, ele promulgou a lei canônica. Observe que a primeira fonte é o direito divino, e a partir dali as determinações dos papas e dos concílios. Um concílio é quando a igreja se reúne para tratar de assuntos ligados à doutrina, comportamento, às vezes até com relação à situação do mundo, né? A Rerum Novarum, que a gente comentou na aula passada, foi uma preocupação de Leão XIII com a situação dos trabalhadores no mundo todo, aquela questão da exploração por conta da Revolução Industrial. Então, o concílio ele era para isso. O Concílio de Trento é outro famoso, durou 18 anos, que originou a Contra-Reforma. Enfim, nesse concílio de Nicéia surgiu aí a lei canônica. Beleza. No concílio da Basileia, que é uma cidade suíça, Nicéia fica numa das províncias romanas, tá? Aí o que vai acontecer? Em Basileia ele vai aproveitar aquele código Iuris Civilis de Justiniano e aí monta o corpo Iuris Canonici, o corpo jurídico canônico, tá? Aí já está quase pronto, pegando aí direito divino, direito romano e vai montar o famoso código canônico. Por exemplo, quando um bispo ou um arcebispo, ou mesmo um cardeal, infringe as leis da igreja, é o código canônico que vai ser aplicado, salvo se ele cometer um crime na esfera penal nossa aqui. Mas você observa que nos crimes de pedofilia, por exemplo, não há punição penal, né, no âmbito penal para nenhum membro da igreja, né? Eles têm um código assim lá deles, né? Há uma certa respeito, há uma barreira para que o judiciário aponte o crime desse prelado, desse bispo, de quem quer que seja. Então, o código canônico que vai ser aplicado. Do ponto de vista civil, não. Vocês viram que no ano de 2016, salvo engano, a igreja americana, a igreja nos Estados Unidos, ela pagou mais de 200 milhões em indenizações por conta de pedofilia. Tem até um filme chamado Spotlight, que ele trata mais ou menos dessa questão aí, principalmente lá no Cardeal de Boston, né, uma cidade americana. Enfim, a primeira fonte é o direito divino, a segunda, determinação dos papas e dos concílios, e aqui você tem praticamente montado o código canônico. Por que isso interessa ao nosso tópico de aula hoje? Nós estamos tratando dos grandes sistemas jurídicos da contemporaneidade. Aqui não é contemporâneo, mas ele se protraiu no tempo e ele chega à contemporaneidade, porque até hoje o Código Canônico é utilizado por uma grande instituição mundial, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. E aí, a terceira fonte não poderia ficar de fora, é o costume, né? Ou os costumes.
Então, para que o costume fosse aceito pela igreja, qual era a regra? O costume, ele tinha que ter 30 anos aquele fato acontecendo, né? Aquela aplicação do precedente acontecendo para que ele tivesse valor. 30 anos. 2, que ele fosse de acordo ao direito divino. Então, aquelas respeito à Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, aos dogmas da igreja, e aqui que não ofendesse a razão da igreja. Que razão é essa da igreja? Os dogmas da própria igreja. Então, esse costume, ele tinha que ser aceito pela igreja para que ele fosse enfeixado nesse código canônico, né? Então, aqui você tem, a primeira fonte é o direito divino, a segunda, a determinação do Papa, dos papas e do concílio, e o terceiro, os costumes. Aí, uma observação aqui no último parágrafo, que é o que importa para nós. Nós já comentamos aqui em aulas passadas o famoso artigo 5º da LINDB, né? Essa LINDB é Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Comentei para vocês que toda lei, nossa, por exemplo, Código Penal, você tem o Código de Processo Penal. Código Civil, você tem o Código de Processo Civil. Direito do trabalho, você tem o direito processual do trabalho, que é aquele jargão, aquele clichê que eu sempre uso ao dizer assim, a lei é o quê? E o Código de Processo é o como. E a LINDB, ela pretende tutelar, né? A palavra correta é essa, tutelar como esse direito brasileiro ele deve funcionar. Então, são vários artigos que as pessoas podem recorrer a eles sempre que faltar no ordenamento jurídico, e buscar lá na LINDB a fundamentação, um juiz, ou você como advogado, buscar lá nessa LINDB, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, algo para fazer sua defesa, e no caso do magistrado, a condenação. Então, quando se trata aí de pessoas e bens, vocês não deram essa disciplina ainda, mas vocês vão dar, o direito civil 1 é pessoas e bens. E aí, no caso da omissão legal, não tem a omissão da lei, como é que o juiz julga? O juiz vai julgar com a analogia, o costume ou os costumes e os princípios gerais do direito. Então, analogia, o próprio nome já está dizendo, é uma lei análoga. Vale dizer que, em regra, no direito penal não pode ter analogia, tá? Então, eu não posso julgar o furto com analogia no roubo, não posso. São dois tipos penais distintos. Então, o que é analogia? Faltou no direito civil uma lei específica para condenar aquele exemplo que eu sempre dou, o vizinho que deixou o fruto cair no capô do seu carro. Então, o magistrado pode procurar ali no próprio Código Civil, que são 2.046 artigos, algo que se enquadre aí nesse ilícito cível do fruto cair no teu carro. Isso pode. Isso é analogia, tá? O costume é o magistrado usar de um precedente judicial. O juiz da Paraíba julgou determinado caso cível assim, assim, assim. Fundamentou a decisão dessa forma. Então, o juiz de Brumado, ele pode procurar essa jurisprudência e aplicar aqui. Então, o costume, nesse caso, é um precedente judicial. E o terceiro é o princípio geral do direito. O direito tem alguns princípios gerais. O mais importante deles, quando se trata do direito civil, é a boa-fé. É o princípio da boa-fé. Aquele exemplo que eu dou sempre na aula. Então, eu vou vender um pincel para Osni, né? Osni, vai custar R$2. Eu te dou o pincel, você me dá os R$2, negócio jurídico perfeito, não tenho que contestar, tá tranquilo. Então, um negócio jurídico perfeito, não tem problema. Então, qual o princípio da boa-fé? Ele está implícito nessa relação. Osni vai entender que o pincel que eu estou vendendo a ele é algo lícito, não foi nenhum objeto ilícito adquirido de forma ilícita, e eu também vou receber esse papel moeda que ele me deu como algo também ilícito, não é fraudulento, pronto.
é um negócio jurídico. Esse é um dos princípios gerais do direito, que é a boa-fé. O outro, bem que citado, é a equidade. Equidade, pessoal, eu já comentei aqui com vocês, é um dos princípios do direito que aqueles magistrados, os jurisprudentes, os doutrinadores, eles vão falar o seguinte: olha, para você ter a equidade, fazer justiça de forma perfeita. Aplicar a lei, prestem bem atenção nisso. Para boa parte dos magistrados, dos doutrinadores, não é fazer justiça. Embora nosso direito, a gente já comentou aqui largamente, ele seja positivado, né? Tá tudo nas leis, mas nem sempre aplicar a lei é fazer justiça. Por que não? Porque às vezes faltou um elemento, a parte hipossuficiente não conseguiu provar em juízo que a demanda dele era legítima e ele acabou perdendo a causa. Então, os doutrinadores, os jurisprudentes falam que o princípio da equidade é o magistrado fazer justiça. Ele vai buscar, dentro dos elementos que lhe são apresentados, extrair o máximo para fazer justiça. Só que é bem difícil a realização da justiça, porque uma das partes vai ficar resignada, concordam? De qualquer sorte, alguém vai perder numa disputa. Então, esses dois princípios gerais do direito aí, eles devem ser aplicados em caso da omissão da lei. Veja bem, quando eu mencionei esse caso aqui, tem um doutrinador aí brasileiro, ele é pós-doutor, chama-se Lênio Streck, ele não concorda muito com isso. Se vocês puderem, passem a segui-lo lá no Instagram. Ele sempre tem feito lives aí. Ele é um garantista do direito, tá? Ele é um dos caras que não gostam dessa aplicação de precedentes. Essa aplicação de precedentes, ela está bem ligada ao que nós vamos estudar na próxima unidade, que é o chamado neoconstitucionalismo ou constitucionalismo do direito, ou neopositivismo para alguns. Alguns chamam de neopositivismo ou neoprocessualismo. Ele não gosta muito disso, ele acha que a lei deve sempre ser aplicada. Então, como eu já falei lá atrás, não sei se vocês se lembram, em Roma, no Império Romano, o juiz tinha essa possibilidade de não julgar, de empurrar com a barriga e jogar para frente para um tribunal, que é aquele princípio do non liquet, N-O-N-L-I-Q-U-E-T, non liquet. Então, o juiz poderia fazer isso, jogar para frente. Agora, não, ele tem que julgar, tá? Então, chegou, inclusive, é um dos pressupostos ali do artigo 5º. Lembrem-se que eu falei na aula passada, gente, se vocês tiverem tempo, vão lá no artigo 39 e no 40 da Magna Carta, que vocês vão ver algumas coisas similares ao nosso artigo 5º, que é que o Estado, né, que o magistrado representa o Estado, ele não pode deixar de apreciar lesão ou ameaça de lesão a um direito. Então, chegou, você bateu as portas do judiciário, mesmo que sua causa seja esdrúxula, ele tem que observar, ele tem que apreciar, salvo se não houver previsão legal para essa apreciação, tá? E a sua petição ou a petição de seu advogado vai ser devolvida como inébita, tá? Mas o magistrado, ele é obrigado a apreciar toda e qualquer demanda que chega, tá? E aproveitando para falar, isso vai ser objeto também do estudo de vocês em teoria geral do processo. A justiça, ela é inerte, tá? Ele só age quando provocado, né? Isso é regra geral do direito, é teoria geral do processo. Aí o aluno que está assistindo a aula, ele vai perguntar: ué, professor, e aí quando o juiz age de ofício? Aí vocês vão ver no momento adequado o que é o juiz agir de ofício, ou a expressão latina é ex officio, né? No sentido de agir de ofício, mas vocês vão ver quando é que isso é possível. Mas, em regra, ele só age quando provocado. Então, o doutor Genivaldo, ele não vai processar Sérgio por um crime doméstico. Não chegou até ele, ao conhecimento dele, não sabe, né? Ele não vai prender o meliante que está com tráfico de drogas se ele não sabe, né? Ele não está sabendo. Então, o juízo tem que ser provocado.
Enfim, e aí no próximo slide a gente vai falar dos princípios, né? O que é princípio? Ele se abre aqui num leque dos preceitos fundamentais. Nós tratamos disso na aula passada e comentamos também da teoria da imprevisão, vamos falar dela aqui. Então, os princípios é o quê? Abre um leque de preceitos fundamentais, a gente vai. Preceito, pessoal, na nossa Constituição é um tema aberto, tá? Há uma discussão no Supremo para discriminar o que é um preceito fundamental. O próprio Gilmar Mendes, que é um dos ministros, ele critica isso aí porque ele acha que tudo que está na Constituição acaba sendo um preceito fundamental. Então, em regra, quando se fala de preceito fundamental, tudo acaba sendo. O artigo 1º o segundo até o do 100º, 50º acaba sendo um preceito fundamental. Se ali estão os direitos e garantias dos brasileiros, dos indivíduos, então acaba sendo um preceito fundamental. E o que é um preceito? É uma norma, é uma regra, princípio, uma norma jurídica. Inclusive, tem uma ação constitucional, tá? Do controle de constitucionalidade abstrato, coisa que vocês vão ver em Constitucional 2, que chama-se Arguição de Descumprimento de Preceitos Fundamentais. O nome é bombástico, assim, é grande, mas nada mais é do que o impetrante, quem ajuiza, bate às portas do judiciário para reclamar de um preceito fundamental violado. Vou dar um exemplo recente. A OAB, que é o órgão que nos representa, vai representar vocês daqui a 5 anos, 4 anos e meio, ela moveu um ADPF 682, salvo engano, para pedir a proibição por 5 anos da abertura de cursos de direito. Ele manejou essa ação constitucional chamada ADPF. Eu acho que caiu a conexão dele. Também acho. Caiu? Também acho, também não tô ouvindo nada. Caiu. A gente podia todo mundo ligar a câmera agora para se conhecer enquanto ele não volta. Estamos todos vestidos e com cabelos penteados? Estão me ouvindo? Beleza. Então, a OAB, ela manejou essa ação, essa DPF, para pedir a suspensão por 5 anos dos cursos de direito. Beleza. Entende ela que a educação é um preceito fundamental. E um dos embasamentos que ele colocou lá na ação é que foram autorizados 22 cursos presenciais de direito, e nesses 22 cursos não podem ser presenciais se as aulas estão suspensas por conta da pandemia. Então, ele aproveitou essa brecha legal aí e entrou com essa ação do controle de constitucionalidade abstrato, tá? Então, aqui nós vamos falar de outros princípios, preceitos fundamentais. Autonomia da vontade e liberdade de contratar, isso está lá no Código Civil. A boa-fé, que eu me referi nessa suposta transação com Osni, equilíbrio dos contratos, condenação de todas as formas de onerosidade excessiva para um dos contratantes. Eu mencionei isso na aula passada, vou falar novamente. Exigência de justa causa nos negócios jurídicos, que é um equilíbrio entre contratante e contratado, tá? E pressupostos de... Deixa eu atender aqui, talvez é um aluno. Alô? Oi? Ah. É o aluno, vou habilitar ele aqui.
Entendeu? Então, vamos repetir aqui. Relativa à autonomia da vontade, liberdade de contratar, boa-fé, equilíbrio dos contratos, condenação de onerosidade excessiva. A gente chama essa onerosidade excessiva de contratos leoninos ou draconianos, tá? Exigência de justa causa nos negócios jurídicos e pressuposto de responsabilidade civil ou penal, tá? Beleza? Estão me ouvindo bem? Estou. Estamos. Beleza. E vendo os slides, vendo o senhor, e vendo o Graciane, e vendo todo mundo. Graciane é engraçada, né? Fica pulando na tela. Deixa eu colocar aqui. Beleza. Então, falávamos aqui do autonomia dos contratos, respeito aos contratos, princípio da boa-fé e igualdade entre os contratantes. Beleza. Bem, o direito canônico contribuiu para a evolução do direito privado, notadamente do direito civil. Aqui que aparece a controvérsia que eu falei para vocês, eu coloquei aqui um asterisco, porque não é bem assim, né? Se já estava pronto, como eu falei, todo o ordenamento jurídico do Império Romano, da República Romana, então a igreja o que ela fez foi enfeixar num código que ela chamou de canônico. Bem, aí no capítulo que trata dos contratos, eles vão adotar essa cláusula rebus sic stantibus, não é, que foi desenvolvida pelo direito canônico. Essa expressão significa o seguinte, que as coisas estando como no momento, atualmente, como no momento em que foram contratadas, não há que falar em revisão contratual, tá certo? Então, o contrato, ele deve ser cumprido do início ao fim, tá? Vocês lembram da nossa primeira aula, que eu coloquei lá que um dos termos que tinha lá na situação problema era pacta sunt servanda, ou seja, os contratos devem ser cumpridos, devem ser honrados, tá? Então, a cláusula rebus sic stantibus, ela deu origem aqui no Brasil, no direito brasileiro, à famosa teoria da imprevisão, tá? A teoria da imprevisão é o seguinte: você, nos contratos a termo, que você contrata, o contrato ele vai se protrair no tempo. Então, você faz esse contrato hoje, que é dia 13 de maio, até 13 de maio de 2021, tá? Então, se não houver nenhum contratempo, esse contrato deve ser cumprido. Afinal, ele é um contrato de trato sucessivo ou contrato a termo, e o vínculo, você está subordinado ao vínculo. Beleza. E quando é que essa teoria da imprevisão ela pode ser aplicada? Aqui tem a expressão completa aqui, né, do latim. Quando é que ela pode ser aplicada? Ela pode ser aplicada se vier um fato superveniente que não esteja previsto nesse contrato. Todo aluno pergunta, em outra turma que eu dou aula, pergunta: e a pandemia, ela era prevista? Eu digo não. Ah, mas por que isso, por que aquilo? Você já tem ideia das perguntas que vêm. Eu digo, olha, aí cabe a você procurar os seus direitos e reclamar. Um exemplo, para que o contrato ele tenha a chamada onerosidade excessiva, o juiz tem que acatar a sua reclamação, tá? São dois critérios, a onerosidade excessiva do contrato e o critério do magistrado, ele apreciar e achar que cabe. Vale dizer que como o nosso direito civil, ele é bastante patrimonialista e ele protege, salvo algumas exceções, ele geralmente protege as grandes corporações. Fala-se, por exemplo, que toda e qualquer causa que bate no STJ que envolva banco, o banco vai ganhar. Quando eu digo banco, não é um banco só, a Febraban e Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Santander e todas as casas bancárias brasileiras. Então, a jurisprudência do STJ é geralmente favorável ao
aos bancos. Beleza. Então, voltemos aqui à teoria da imprevisão. Então, se realmente não houve previsão do dano, do fato superveniente, há possibilidade de uma teoria da imprevisão ser aplicada e uma revisão contratual. Como é que isso poderia figurar na prática? Digamos que você é funcionário de uma empresa e representante comercial, ganhava R$ 4.000 antes da quarentena, do confinamento, e seus ganhos, seus rendimentos caíram para 2.000. Beleza, caíram para 2.000, a sua prestação é R$ 800. Compromete aí 40%, 5 vezes 8, 40, 20% da sua renda. Caiu para 2, ela vai comprometer 40. Bom, você vai ao judiciário, vai à empresa que você celebrou o contrato e vai tentar reduzir o valor desse contrato. Olha, eu perdi 2.000 de renda, vamos repactuar aqui. Aí o banco não aceita, ou a empresa não aceita. Você vai bater as portas do judiciário para tentar uma aplicação da teoria da imprevisão. Caso você tenha sucesso, o magistrado vai, ele pode aplicar. Porque esse fato ele foi superveniente e imprevisível. Bem, quando é que essa teoria da imprevisão começou a ser utilizada no Brasil? Ela começou a ser utilizada quando nos planos econômicos, na década de 80 principalmente, nós tivemos só no governo Sarney 4 planos econômicos. O plano cruzado, o cruzado 1, o plano verão e o plano Bresser e o plano verão, 4. E aí muita gente que celebrava contrato com correção monetária, contratos futuros, eles ficavam impossibilitados de pagar. Vou dar um exemplo. Era muito comum você financiar carros e aí a primeira parcela ficar baratinho. Um exemplo, você financiou um carro caro, R$ 100.000, deu 50, financiou 50. O agente financeiro foi e te disse, olha, você vai pagar 200 de parcela até tal mês, a partir de tal mês você vai pagar 400 e tá de boa para você. Agora, essas parcelas baixas, elas têm correção monetária, com base na inflação. Se a inflação subir, tua parcela sobe. Se a inflação descer, tua parcela desce. E aí muita gente caía nesse conto do vigário, porque às vezes o agente financeiro não explicava totalmente. Não era... o CDC foi de 90, a Lei 8078 de 90, estou me referindo aqui às situações da década de 80. E aí explodiu o valor da parcela, o cara não conseguia pagar, o banco ia tomar o bem. Então, muitas vezes, ia para o judiciário e o judiciário dava ganho de causa em algumas situações. Aí, o STJ, ele uniformizou a jurisprudência. Como o Brasil já vinha com escaladas inflacionárias frequentes, ele brecou isso aí, ele disse, não, a inflação nesse país ela é previsível, a gente sabe que vai ocorrer. Então, não mais vai ser utilizado como teoria da imprevisão os fatores inflacionários. Um outro exemplo é quando você, digamos, você é um plantador de soja. E você sabe que, nós sabemos aqui no sertão, digamos que aqui é a região de Brumado. Nem se planta soja aqui, mas vamos dar um exemplo assim. E aí você sabe que aqui é uma região castigada pela seca. Então você já sabe, pelo histórico, que aqui é seca praticamente o ano inteiro. E aí você contrai um empréstimo no Banco do Brasil, que é um dos agentes aí agrícolas, e não consegue pagar porque a colheita é toda prejudicada em decorrência da seca. Bom, você vai bater as portas do judiciário e dizer que houve uma imprevisão no contrato. Ele não vai aceitar, porque ele vai dizer, você deveria saber que aqui é seco, que aqui essa região você não planta soja e estava previsto que você ia perder. Então essa é a teoria da imprevisão, tá? 2 exemplos aqui. Só cabe a aplicação se for um fato superveniente que cause onerosidade excessiva e, obviamente, pela aceitação do magistrado, tá? E que, como eu falei inicialmente, seja extremamente oneroso para uma das partes. Aí vem, a gente falou do direito canônico,
Agora a gente vai falar do direito germânico para pularmos aí para o civil law. Bem, o direito germânico é bem simples, nós já falamos em outras aulas, que entre os chamados bárbaros, quem são os bárbaros? São aqueles povos que viviam no norte da Europa e migraram para o Império Romano. Perseguidos lá pelos hunos de Átila, o Huno, eles vão migrar para o Império Romano. Esses povos são ágrafos, não escrevem, eles são politeístas e têm os códigos legais deles, o direito é baseado no costume. Então, eles trazem vários costumes. A lealdade do guerreiro para com o chefe, ele segue aquela lealdade e todas as leis familiares, elas são baseadas nos costumes. É o que a gente chama de direito consuetudinário. Então, eles vão para Roma, né, para a Península Itálica, e lá, esses precedentes do direito germânico, eles vão se confrontar com as leis escritas dos romanos, e aí os romanos vão aprimorar essas leis dos bárbaros, dos que vêm do norte da Europa, eles vão aprimorar e vão montar aí o sistema que a gente chama de romano-germânico, que vai ser um dos grandes influenciadores do nosso direito civil, tá? Então, o direito germânico, ele chega às terras da Península Itálica, encontra um direito mais avançado. Por que mais avançado? Mais avançado porque ele é escrito, né? Então, nessa junção do direito consuetudinário, que é o direito dos costumes, com o direito escrito, aí nós vamos ter o que a gente chama de direito romano-germânico. Por que romano-germânico? Porque parte desses costumes do norte da Europa serão aproveitados pelos romanos. E aí ele vai juntar esses dois, e aí nós teremos o que a gente chamou o que nós chamamos atualmente de direito romano-germânico, tá? Bem, aqui é um complemento do que eu falei, né? Que os norte da Europa desce para a Península Itálica e o direito que é costumeiro, ele vai se juntar às leis romanas, que são redigidas em latim, o latim é o idioma oficial do Império Romano, né? Esses costumes se amoldam a uma nova realidade e aí nós vamos ter o que a gente chamou aqui, o que eu frisei lá na outra parte, de direito romano-germânico ou civil law. Civil law, essa expressão a gente já falou várias vezes, é o direito positivado, legislado, é o nosso caso. Nosso direito é positivado, porque tudo está no sistema legal, não tem nenhuma lei esparsa, tá? Está positivado, mas nós já falamos também, vamos falar muito disso aqui, vocês vão falar disso muito no curso. Vários precedentes judiciais são adotados pelos nossos tribunais, pelos nossos juízes e até pela Suprema Corte. Nisso, há uma espécie de choque com a lei escrita. Mas, enfim, isso é o que é o neoconstitucionalismo, isso é que é o neoprocessualismo, coisa que vocês também vão ver bastante no direito. Não se fixa mais só no código legal, e sim em precedentes e leis. Precedentes e leis. Às vezes, o leigo e mesmo profissionais do direito, eles não entendem essas mudanças frequentes na mentalidade dos juízes. Então, por volta do século XX, você tinha alguns clichês sobre a atuação dos juízes, dos magistrados. As pessoas diziam, em cabeça de juiz, ninguém sabe o que vem. É igual barriga de mulher, quando está grávida. Então, tudo isso já se perdeu, porque agora você já sabe o sexo do bebê quando faz o ultrassom. E também você já sabe como determinados juízes decidem, né? Um bom advogado, ele pesquisa, ele sabe as decisões que ele dá sobre determinadas situações, e os tribunais também, afinal, os precedentes, né? Quando você vai ler, você vê sempre no jornal, a defesa de Eduardo Cunha pede que o seu processo seja julgado na segunda turma do Supremo. A defesa do Lula pede que
o seu processo seja julgado na primeira turma do Supremo. O Supremo tem 11 membros, o presidente não integra. Então, você tem 2 turmas de 5. Um é mais garantista e outro é mais flexível no sentido de aplicar a lei de acordo com os reclames da sociedade. Assim, os advogados problematizam sempre. Enfim, os próprios tribunais, eles têm isso, que não deveria acontecer, mas às vezes acontece, né? Tem muitas situações aí que fogem à regra, fogem mesmo ao precedente. Mas, enfim, é coisa lá para frente quando a gente for estudar o direito constitucional, tá? E aí nós temos, saímos do canônico, falamos um pouquinho do germânico, agora nós vamos para a jurisprudência inglesa. Vou aproveitar aqui, eu coloquei lá nessa atividade de vocês uma questão para vocês resolverem, que trata justamente do direito inglês, né? Peguei uma citação do Thomas Paine. O Thomas Paine é inglês, mas ele foi para a América e lá ele tomou feição, tomou gosto para os Estados Unidos. E ele é um daqueles chamados pais da pátria, né? Que eu mencionei na aula passada, o Founding Fathers, em inglês. Ele criticava bastante o direito inglês, vocês vão perceber lá pelo texto. Aí vocês vão fundamentar, tranquilo para resolver isso aí. Então, a jurisprudência inglesa, ela é common law, né? Ela é baseada no common law. Então, começa com a interpretação da lei escrita, né? Aliás, no caso do inglês, é o precedente judicial. Nós falamos aqui na aula passada que o movimento constitucionalista também tem um questionamento desse lá, é uma pista para vocês resolverem, importante é aprender. Ele vai ser consignado no Ocidente a partir das revoluções liberais burguesas. Uma é a independência dos Estados Unidos, ou a Revolução Americana, e outra é a Revolução Francesa. Bem, a partir daí, por que é chamado movimento constitucionalista? Porque as constituições, elas vêm escritas. E quando se fala em constituição escrita, está se contestando o constitucionalismo inglês, porque ele não tem uma constituição escrita para chamar de sua. Ele tem 4 constituições, ele tem 4 documentos originários de movimentos históricos ocorridos na Inglaterra e que viraram os famosos precedentes judiciais, tá certo? O primeiro deles é a famosa Magna Carta de 1215, depois você tem a petição de direitos. O próprio Thomas Paine, ele critica essa petição de direitos, fala assim, o máximo que o cidadão inglês tem é o direito de peticionar, isso é muito pouco, isso não é uma constituição, isso não é direito. Ele mesmo, sendo inglês, ele era um dos críticos desse ordenamento jurídico inglês. O habeas corpus, como o nome já está dizendo, ele é de 1679, tá? Ele é um ato de 1679, é o direito de ir e vir, né? O direito de ir e vir. Você impetra o habeas corpus para pessoas, viu, gente? Vocês já devem ter lido aí, todo professor de constitucional, ele conta esse caso de advogados que pedem liberação de veículo, liberação de bens através de habeas corpus. Não pode. É só para pessoas, é o direito de ir e vir do cidadão. É uma ação, né, também do controle de constitucionalidade concreto, que é manejada de forma mais simples possível, tá? Então, vocês também vão ver no anedotário jurídico que já foi escrito habeas corpus em folha de papel higiênico, né? E realmente acho que teve esse caso. Não sei se é lenda urbana, mas pelo menos 2 professores meus já me contaram esse caso. Então, se teve ou não, a mentira é deles. Mas é porque é uma ação extremamente simples, tá? É extremamente simples. Não tem custas processuais. Você vai pedir o direito de ir e vir. E a origem está aqui na jurisprudência inglesa no século XVII. E, por fim, o famoso Bill of Rights, né? Bill, no caso aqui, é lei, tá? No inglês, o Bill pode ser lei, pode ser conta, né? Quando você aprendeu aquele inglêsão básico lá, pay the bill, pague a conta. Então, o Bill of Rights foi uma lei de 1689. A história dessa lei, desse feixe legal, foi o seguinte. A Inglaterra, em 1688,
ela passou pela chamada Revolução Gloriosa. Na Revolução Gloriosa, o rei, a rainha da época era a Maria Stuart, que a família dela, os Stuart, tinha origem na Escócia. E o medo dos ingleses é que a igreja anglicana, portanto protestante, fosse colocada de lado, porque houve várias tentativas dos Stuarts em reimplantar o catolicismo. E aí, uma das cláusulas do Bill of Rights foi o juramento de que o catolicismo não voltaria mais para a Inglaterra. E quem foi que jurou essa lei? Foi um nobre holandês, que era casado com Maria Stuart, chamado Guilherme d'Orange. Então, uma das celebrações dessa Bill of Rights foi dizer, ó, não vou implantar mais o catolicismo e vou respeitar tudo aquilo que vocês, parlamentares, decidiram. Porque depois da Revolução Gloriosa, que é uma revolução também burguesa, nós tivemos a puritana e a gloriosa, que é uma revolução também burguesa. O parlamento ele passa a ter uma supremacia total sobre a aristocracia, sobre a realeza, tá? Então, na Inglaterra, foi daqui da gloriosa de 1688 que saiu aquele princípio: o rei reina, mas não governa. Então, a rainha Elizabeth ela tem um papel importante na monarquia inglesa, mas ela não manda. Quem manda é o primeiro-ministro, né, que atualmente é o Boris Johnson. Ela não entra em guerra, ela recebe protocolarmente alguma reclamação, alguma demanda do parlamento, mas quando o parlamento leva, já sabe que ela vai aprovar, ela não pode dizer sim ou não. Observe que agora, durante a pandemia, ela fez o 5º pronunciamento do reinado dela. E olha que ela já está há mais de 60 anos como rainha, ela é bem longeva, né? Fez 94 anos, então ela não apita nada. E a origem desse princípio do rei reina, mas não governa, foi a Revolução Gloriosa de 1688. E o Bill of Rights foi um ano depois, quando aí o Guilherme d'Orange ele aceitou as exigências do parlamento. Então, resumo desse constitucionalismo inglês. Ele é enfeixado nesses documentos aqui. Então, tudo lá é baseado no precedente. Os advogados ingleses são diferentes daqui. Lá você tem um advogado que faz a defesa oral e outro advogado que faz a petição, né? É dividido em dois. Eles também são poucos, né? Diferente do Brasil, que tem um emaranhado de advogados. Lá, por exemplo, o advogado vai lhe defender num tribunal penal. O que faz a sustentação oral não é o que fez a defesa técnica, a defesa escrita. Ele lê a defesa escrita, mas ele vai fazer a sustentação oral, te defender perante o magistrado, perante a corte. O que escreveu está fora aí, é dividido assim, tá? Bem, aqui nós vamos ter, como nós falamos do constitucionalismo, dessas fases, nós vamos pegar 2 teóricos brasileiros para mostrar para vocês nós falamos bastante na aula passada de constitucionalismo e agora de neoconstitucionalismo. 2 caras aqui. Um é Pedro Lenza, que é um bambambam aí dos concursos. Todo concurseiro vai estudar por Pedro Lenza, que ele é doutor pela USP, pós-doutor em Boston. Ele estava até agora fazendo pós-doutorado. E o outro é Luiz Roberto Barroso, que é ministro do Supremo, né, que é um grande constitucionalista. Ele é professor da UERJ, através desses trabalhos dele na UERJ, é que ele acabou virando ministro aí. Antes ele era também advogado da ABERT, né? Falam que as organizações Globo deram uma ajuda para que ele chegasse lá. Enfim, o neoconstitucionalismo, que é o que eu falei aqui, que é essa mudança de paradigma, a aplicação da Constituição em todos os ramos do direito, para Pedro Lenza, ele teve 3 marcos: um histórico, um filosófico e um teórico. O marco histórico ele chama de Estado Constitucional de Direito, que veio a partir da Segunda Guerra Mundial no mundo dito civilizado, lá na Europa. Então, a Europa saiu devastada da Segunda Guerra.
todo mundo sabe disso. Teve o Plano Marshall para salvar a Europa do descalabro econômico que a guerra deixou, e também os regimes totalitários da Itália, da Alemanha, de Portugal e da Espanha, né, totalitários, deixaram um arraso no ordenamento jurídico desses países, salvo que Portugal e Espanha só conseguiram sair mais à frente, né? Portugal em 74 e a Espanha em 76, do salazarismo e do franquismo. E no Brasil, Pedro Lenza chama o marco histórico da redemocratização. A redemocratização do Brasil, ela veio em 1985. Nós vamos até estudar isso mais à frente aí. Em 1985 foi o fim da ditadura militar. Nós tivemos a eleição indireta do Tancredo para a presidência. Então, a partir dali, entende Pedro Lenza que foi o marco histórico da aplicação do neoconstitucionalismo. O que é neoconstitucionalismo, pessoal? É uma aplicação do direito com fundamento na Constituição. A Constituição ela está no topo da pirâmide do ordenamento jurídico, ela é que dá o norte do país, né? O norte de todas as leis. Então, essa constitucionalização do direito, nós vamos chamar de neoconstitucionalismo. O marco filosófico, o que é ele? É o pós-positivismo, direitos fundamentais e a fusão, né? A aplicação da ética no direito. O que é pós-positivismo? Bem, o positivismo é uma corrente filosófica do século XIX, lá de Augusto Comte, né? Que tinha, inclusive a bandeira do Brasil, ela é positivista. Porque no positivismo lá de Augusto Comte, ele dizia o seguinte: o amor por princípio, a ordem como base e o progresso por fim. Não sem razão, nossa bandeira é o quê? Ordem e progresso. Porque o Benjamin Constant, um dos influenciadores do exército brasileiro, era um defensor ferrenho do positivismo. E aí, o positivismo era o quê? Você tratar com as ciências humanas da mesma forma que você tratava as ciências, o núcleo duro das ciências. O que é o núcleo duro da ciência? A física, a química, a biologia, a matemática. Então, as regras dessas ciências, elas são rígidas. 2 mais 2 é 4 aqui, é 4 na China, é 4 na América. Noções básicas de biologia são iguais aqui, são iguais na China. Claro que tem médicos distintos, mas noções básicas de biologia, de física e de química são iguais. Então, esse é o núcleo duro da ciência. O positivismo, ele pretendia fazer algo assim, o Comte. Obviamente que não ia dar certo, porque se você aplica uma lei ou um postulado filosófico na Coreia, não vai dar certo no Brasil. São civilizações diferentes. Se você aplica uma lei, alguns respeitam a lei. Agora mesmo está vendo no confinamento, alguns respeitam, outros não respeitam. Então é bem difícil isso acontecer. Então esse questionamento do pós-positivismo era justamente isso. Até então, o direito era extremamente positivo, extremamente legal. Só vale o que está na lei, vale o que está escrito. Então o Pedro Lenza ele vai entender que juntamente com essa mudança de marco histórico, você tem uma mudança também na filosofia do direito. Os direitos fundamentais vão ser mais valorizados e você vai ter aí essa junção, né, a aplicação da ética no direito. Claro está que ética que ele está falando aqui é no sentido de um posicionamento mais humanístico, mais voltado para a equidade, para a resolução dos conflitos, visando sempre olhar a parte mais frágil, tá? Depois nós vamos ter como marco teórico a chamada força normativa da Constituição. Isso também a gente estuda lá em Constitucional 1, ou Teoria Geral da Constituição, vários teóricos. Esse Konrad Hess, ele é alemão. Então, ele diz que a Constituição ela deve ter uma força normativa. Tudo tem que emanar dessa Constituição. Tem que vir dela. Tá? Então não há que se falar, poxa, se você decide contra a Constituição, você está decidindo contra as normas do seu país, você está decidindo contra todo o ordenamento jurídico, porque ela é que lhe dá o norte, tem que ser dela, tem que vir dela. Então ele vai colocar aí como segundo tópico a supremacia da Constituição, ela que está no topo.
Então, você observa quem fala muito sempre essas expressões é o Marco Aurélio Melo, que é um ministro do Supremo. Ele fala a nossa Constituição, a nossa Carta. Ele gosta sempre de frisar esses termos aí, porque realmente você pode recorrer à Constituição e tudo. Como já dei algum exemplo para vocês anteriormente, numa simples petição, você vai encontrar uma forma de inserir um artigo da Constituição. Qualquer que seja, você vai conseguir inserir. Nessa ADPF que eu falei, por exemplo, a OAB maneja junto ao STF, ele usou lá vários artigos da Constituição. A partir do 205 da Constituição até o 209, 210, trata só de educação. Então, eles foram pegando os artigos e mostrando, né, o que essa permissão que o MEC deu para as universidades, as faculdades e universidades criarem cursos de direito presenciais no momento em que as aulas estão sendo remotas. Então, eles vão questionar por aí, eles vão fundamentando nesse sentido. E aí, a nova dogmática da interpretação constitucional. Dogma é aquilo que vocês já sabem, é uma forma de interpretar conforme a Constituição. Então, a partir desses marcos aqui, histórico, filosófico e teórico, você deve interpretar todo e qualquer lide, todo e qualquer problema, toda e qualquer causa com base na Constituição. Olha logo, né? Geralmente, quando a sua petição ela vem ali na fundamentação jurídica, tem um artigo da Constituição, o magistrado já olha com mais respeito, fala, esse cara soube fundamentar, né? Não é o cara pegar lá, jogar só o artigo tal e logo fazer o pedido. Você fundamenta. Claro que é de bom tom que você seja sucinto, mas você tem que saber fundamentar, e é de fundamental importância que tenha lá um artigo da Constituição, tá? Aí nós vamos para a conceituação de Luiz Roberto Barroso, né? Barroso, como eu falei, é um grande constitucionalista. Ele vai, a exemplo de Pedro Lenza, ele só tira o pós-guerra. Ele vai dizer aqui, ó, o marco histórico é o Estado constitucional de direito que surge nas décadas finais do século XX. Quais são as décadas finais do século XX? A década de 80 e a década de 90, né? O processo de redemocratização é a partir de 1985. Então, foi a partir dali que o direito passa a ter uma constitucionalização, um maior respeito pela própria Constituição, né? Mesmo a que estava vigendo, porque a de 88 ela vai entrar em vigor em 88, mas você vai procurar extrair dela o que ela tem de melhor. Nós vamos ver aqui nas aulas mais para frente que durante o regime militar foram publicados vários atos institucionais. Todos esses atos vão cair com a emenda 11. Vocês vão ver a importância dela no ordenamento jurídico. Depois nós vamos ter aí o chamado marco filosófico de Barroso. É a mesma coisa de Pedro Lenza, né? Pós-positivismo, aproximação do direito e da ética. Esse é o marco filosófico. Então, nisso aqui eles concordam. Aliás, eles concordam em tudo. A única diferença é que ele não inclui aqui o direito originado depois da Segunda Guerra. E, por fim, o marco teórico, né, que ele vai falar, que é a constitucionalização do direito. Esse termo vai acompanhar vocês aí durante todo o curso. Tudo é constitucionalizado, tudo é constitucionalizado. Direito ambiental, direito do trabalho, direito civil, direito penal, tudo está lá, né? Agora mesmo você vê que vários grupos de direitos humanos estão pedindo, né? Libera determinados presos, porque nós estamos em época de pandemia e o artigo 5º lá garante a segurança das pessoas e tal. Todo mundo vai buscar na Constituição. Porque se no ordenamento jurídico infraconstitucional não tiver, a Constituição tem. Isso que é, em resumo, a constitucionalização do direito, tá certo? Então, aqui, nesses dois últimos, nós trazemos Pedro Lenza e Luiz Roberto Barroso para tratar desse aspecto aí do neoconstitucionalismo. Tranquilo? Mais uma vez, falei por demais, aguardando vocês comentarem alguma coisa aí.
Vai lá, Graciane, você que está aí, diga lá. Carol Maia, Dávido, Daniela, Sheila, aguardando vocês aí no chat. Professor, o senhor poderia falar da atividade? Da atividade, sim, sim. Olha, a atividade eu publiquei no e-mail de vocês, ddireito19 ou 09, salvo engano, @gmail.com, e coloquei na seção 3.4, que é essa aula. Você vai ver lá, pode entrar, ela tá. Aí você tem aí até a próxima semana para me enviar. Por que a próxima semana? Porque eu tenho que lançar esses pontos de vocês para fechar logo essa parte, porque no dia 10 de junho nós faremos nossa segunda avaliação, tá? Nossa segunda avaliação da unidade. E aí, para a gente fechar logo essa parte, fechar essa porta aí, tá? Atividades são 3 questões, valendo 500 cada um. Vocês podem pesquisar no próprio livro, podem pesquisar pelas aulas aqui, é bem tranquilo. 2 até eu dei a resposta aqui praticamente, que é as críticas do Thomas Paine ao constitucionalismo inglês, e a outra foi o que mesmo, que eu não me lembro, deixa eu voltar aqui para ver se eu me recordo. A outra foi com relação ao marco histórico do surgimento do constitucionalismo, né? Que é relativo às constituições escritas. Porque assim, só para clarear as ideias dos alunos, quando se trata de constitucionalismo, os colegas que tiveram a oportunidade de assistir às aulas presenciais, ele tem origem lá atrás, tá? Ele tem origem nas civilizações da Antiguidade Oriental. Persas, egípcios que não deixaram constituições escritas, mas deixaram vários documentos. A ideia inicial do constitucionalismo na antiguidade era conter o poder do Estado, tá? Era conter o poder do Estado. Desde os hebreus, que nós já temos ali leis que procuram limitar o poder do Estado. Quem era o Estado? Não é o Estado moderno, como nós conhecemos, com essa organização tripartida, legislativo, executivo, judiciário. É a figura do monarca, do cara que manda. Então, sempre você vai perceber alguém tentando limitar esse poder, ou uma classe. Nós vimos, por exemplo, na história da Grécia, que o Solon, ele publicou o Drácon, melhor dizendo, ele publicou as leis escritas, né? Essas leis escritas, elas vieram para contrabalançar as leis orais. Uma lei oral, ela não é que ela tenha menos valor, mas palavras o vento leva, né? Vocês lembram quando o Temer era vice da Dilma, o que ele falou? Verba volant, script manet, né? Uma expressão latina que significa a palavra o vento leva, a escrita é eterna, tá? Ele escreveu, ele colocou lá, disse que estava sendo colocado para escanteio, então tem essa expressão aí latina. Bem, e aí nós chegamos no constitucionalismo propriamente dito, porque quando você vai ter uma república, que é a República Americana, depois da Revolução Americana ou independência dos Estados Unidos, você tem uma república na qual o termo república, na sua acepção etimológica, né, que significa res coisa pública, vai ser aplicada, que é nos Estados Unidos. Então, a partir dali, a coisa pública passa a funcionar. Qualquer um pode fazer crítica à civilização americana, pode, mas eles são pioneiros em colocar num papel, né, numa Constituição, tudo aquilo que eles entendiam como limitador do poder, né? Então, os chamados pais da pátria, eles fizeram uma Constituição elitista, sim, protetora dos direitos dos mais ricos, sim, mas fizeram uma Constituição. A partir dali, o cara pode chegar e fazer tudo o que quer? Não.
E lá as coisas são respeitadas. Estão vendo aí que o presidente ele goza de umas prerrogativas quase que ilimitadas, mas não goza de ilimitada. Então, quando o Trump falou na lei de imigração, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. O que é que os juízes de primeiro grau fazem? Não, isso aqui não pode. Isso não está em acordo com a Constituição. É assim que funciona. Então, tem limite do poder, né? Você tem aí legislativo, executivo e judiciário funcionam perfeitamente. Tem os seus casuísmos, suas excrescências, como tem aqui, mas funciona. Então, foi lá que a primeira Constituição foi publicada. E aí você vem a Revolução Francesa, que teve duas constituições, a civil do clero, depois a republicana, e foi passando por várias mudanças até chegar na atual. Foi ali também que você teve celebrado num documento a repartição de poderes executivo, legislativo, judiciário e a limitação do poder do presidente numa república, né? Numa república que também é coisa pública. Então você afastou ali o poder arbitrário de um rei absoluto e colocou no poder uma pessoa que tem suas limitações, que é o presidente da república. Então, tudo isso são marcos históricos do constitucionalismo. Por isso que a gente fala que a publicação dessas leis escritas é que é o marco histórico do constitucionalismo. Não olvidando, ou seja, não esquecendo tudo que veio antes. Teve importância a Magna Carta? Teve. Todos aqueles documentos em inglês? Sim. Mas o marco realmente em que você tem assim algo escrito mais garantista, mais seguro, é justamente o século XVIII, Estados Unidos e França. Tá certo? Tranquilo? Entendeu aí a atividade, Estela, que você perguntou? Sim, professor. Tranquilo. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Eu falo, vocês não interagem, fala aí. Não me deixem sozinhos, como diria o Copérnico. Alguém tem dúvida, Lu, gente? você conseguiu tirar a dúvida aí, Lu? Porque ele estava na dúvida também, professor, sobre a atividade. Ah, tá. Diga, Não, foi Luciano. explicado aqui agora. Tá ok, Dani. Foi explicado. Tá entendido aí? Tranquilo? Beleza, então? Então, estamos justos e contratados aí, como diz no direito civil? Sim. Tranquilo? Sim. Tranquilo. Tranquilo. Tá jóia, então. Um abraço para vocês e até a próxima aula, então. Boa noite, professor. Até Boa a próxima aula. noite. Tá. Professor, Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.